E bem, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar um conceito fascinante que molda a nossa sociedade contemporânea, a famosa modernidade líquida. E você já se perguntou por que tudo parece estar mudando tão rapidamente e por que as relações humanas são cada vez mais efêmeras e como a tecnologia está transformando nossa vida? Então você está no lugar certo. Hoje mergulharemos fundo nesse conceito intrigante proposto pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Vamos entender o que é a modernidade líquida, como ela afeta a nossa sociedade e por que é tão relevante para o nosso mundo em constante evolução. Então fique ligado, porque este é um tópico que vai expandir sua compreensão sobre a vida moderna. Zygmunt Bauman descreveu a modernidade líquida como uma fase na evolução da sociedade. Ele argumentou que a sociedade moderna passou por uma transformação profunda, chamada modernidade sólida, para a modernidade líquida. Na modernidade sólida, as estruturas eram estáveis e previsíveis. As pessoas tinham carreiras vitalícias, relações duradouras e sistemas sociais rígidos. No entanto, Bauman argumentou que na modernidade líquida, tudo se tornou fluido. As carreiras se tornaram instáveis, as relações são efêmeras e as estruturas sociais são flexíveis. O que isso significa é que as coisas agora mudam rapidamente, quase como líquido, que se adapta a qualquer forma. Isso se aplica às nossas vidas pessoais, ao trabalho, à política e também à cultura. Na modernidade líquida, não há mais trajetória de vida única. As pessoas frequentemente mudam de emprego, cidade ou de parceiro romântico. As tecnologias evoluem em um ritmo alucinante, alterando nossa forma de viver e de se relacionar. A falta de estruturas sólidas torna a sociedade mais complexa e desafiadora. Isso também traz oportunidades, mas também incertezas. Em resumo, a modernidade líquida, como conceituada por Zygmunt Bauman, nos diz que a sociedade contemporânea é caracterizada pela fluidez, instabilidade e falta de estruturas sólidas. Isso influencia a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos e até mesmo como percebemos o mundo ao nosso redor. É um conceito profundo que nos ajuda a entender os desafios e as oportunidades da nossa era. Agora que entendemos o conceito de modernidade líquida, vamos explorar como essas características afetam nossa sociedade e nossas vidas. Para entender melhor o conceito de modernidade líquida, é fundamental fazer uma breve contextualização histórica e examinar as mudanças sociais e tecnológicas que contribuíram para sua emergência. Zygmunt Bauman desenvolveu suas ideias sobre a modernidade líquida no final do século XX e início do século XXI, em um período marcado por transformações profundas. Nas décadas de 1980 e 1990, o mundo testemunhou o colapso de regimes políticos como a União Soviética e o fim da Guerra Fria. Esses eventos geopolíticos tiveram um impacto significativo na configuração global. Além disso, a revolução tecnológica estava em pleno vapor. O surgimento da internet, a polarização dos computadores pessoais e a expansão das telecomunicações transformaram a forma como nos comunicamos e acessamos as informações. As mudanças na economia também foram notáveis. O modelo de trabalho tradicional, como empregos estáveis e carreiras lineares, deu lugar a uma economia mais flexível e orientada para a inovação. Esses fatores, juntamente com outros eventos sociais, políticos e culturais, contribuíram para a ascensão da modernidade líquida. A fluidez, a instabilidade e a falta de estruturas sólidas tornaram-se características marcantes da sociedade contemporânea. Portanto, quando Bauman desenvolveu suas ideias sobre a modernidade líquida, ele estava observando o mundo em transformação e tentando dar sentido a essas mudanças profundas. E agora que nós temos essa contextualização e história em mente, estamos prontos para explorar como a modernidade líquida se manifesta em nossa sociedade e como ela molda nossas vidas. Vamos explorar suas características fundamentais que nos ajudarão a compreender como ela se manifesta. A primeira é a flexibilidade nas relações. Uma das características marcantes da modernidade líquida é a flexibilidade. Hoje as amizades, os relacionamentos amorosos muitas vezes se tornam mais voláteis e passageiros. Por exemplo, as redes sociais nos permitem fazer novas amizades instantaneamente, mas também podem levar à sensação de uma conexão superficial. É comum conhecermos pessoas de diferentes partes do mundo, mas ao mesmo tempo nos sentirmos cada vez mais isolados. Outra característica da modernidade líquida é a efemeridade das coisas. Hoje os produtos e as tecnologias se tornam obsoletos rapidamente. Por exemplo, lembra-se daqueles celulares antigos, os famosos tijolões? Eles eram duráveis e tinham uma longa vida útil, além da bateria que durava por mais de uma semana. Agora trocamos de telefone e de celular a cada poucos anos, ou meses talvez, pois novos modelos e recursos estão sempre surgindo. A gente tem, por exemplo, o iPhone, que a cada iPhone novo que lança o pessoal já troca
para um telefone novo. A busca pelo individualismo é outra característica importante da modernidade líquida. As pessoas buscam cada vez mais sua própria identidade e independência. Por exemplo, a música se tornou mais personalizada. Antes todos ouviam as mesmas músicas na rádio e agora escolhemos nossas próprias playlists e fones de ouvido. Nos isolam em nossos mundos sonoros. Em resumo, a modernidade líquida se caracteriza pela flexibilidade nas relações, pela efemeridade das coisas e pela busca do individualismo. Essas características moldam nossa sociedade contemporânea de maneira profunda. À medida que continuamos nossa jornada para explorar a modernidade líquida, veremos como esses aspectos influenciam na nossa vida cotidiana, nossas decisões e até mesmo nossas aspirações. Agora que compreendemos as características da modernidade, é hora de explorar como ela impacta diretamente a vida das pessoas. Desde os relacionamentos pessoais até o mercado de trabalho, essa transformação é profunda. Nas relações pessoais, a modernidade líquida trouxe desafios significativos. A flexibilidade nas amizades e relacionamentos pode levar a um sentimento de instabilidade e superficialidade. Por outro lado, a modernidade líquida também oferece oportunidades únicas. As redes sociais e a conectividade global nos permitem conhecer pessoas de diferentes culturas e backgrounds, enriquecendo nossas vidas com novas perspectivas. Já no mercado de trabalho, a busca pelo individualismo e a flexibilidade são mais evidentes do que nunca. Os empregos tradicionais com carreiras lineares estão se tornando cada vez menos comuns. No entanto, essa dinâmica abre portas para o empreendedorismo e trabalho autônomo. As pessoas têm a oportunidade de criar suas próprias carreiras e explorar diferentes áreas de interesse. Dessa forma, a modernidade líquida traz consigo desafios como a ansiedade pela falta de estabilidade e a dificuldade de construir relacionamentos profundos. No entanto, também oferece oportunidades emocionantes. A flexibilidade permite a adaptação a novos desafios e a exploração de diferentes caminhos. O mercado de trabalho em constante mudança pode ser um terreno fértil para a inovação e o crescimento pessoal. Em resumo, a modernidade líquida redefine a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Ela nos apresenta desafios complexos, mas também abre a porta para oportunidades empolgantes. À medida que continuamos a explorar esse conceito, é importante lembrar que a modernidade líquida não é apenas um obstáculo, mas também um convite para redefinir nossas vidas de maneiras criativas e significativas. Até agora, exploramos as principais características da modernidade líquida e como ela afeta a vida das pessoas. No entanto, é importante lembrar que esse conceito não é isento de críticas e debates. Alguns críticos argumentam que a modernidade líquida é uma perspectiva excessivamente negativa das mudanças sociais. Eles afirmam que a flexibilidade e a individualização podem levar a uma maior liberdade e autenticidade pessoal. Por outro lado, outros veem a modernidade líquida como uma análise precisa das complexidades da sociedade contemporânea. Eles acreditam que a instabilidade nas relações e no mercado de trabalho pode resultar em ansiedade e alienação. Esses debates e críticas têm uma grande relevância na sociologia contemporânea. O conceito de modernidade líquida desencadeou uma discussão profunda sobre como as sociedades estão se transformando. Sociólogos, antropólogos e cientistas sociais têm a oportunidade de examinar as mudanças e tecnologias sob uma nova luz. Essas discussões ajudam a moldar nossa compreensão do mundo em constante evolução. Em última análise, as críticas e debates em torno da modernidade líquida são essenciais para o progresso da sociologia. Ao considerar diferentes perspectivas, podemos aprofundar nossa compreensão das complexidades da sociedade contemporânea. Conforme continuamos nossa jornada de exploração, lembramos que a sociologia é uma disciplina dinâmica, onde o debate e a análise crítica são fundamentais para avançarmos em direção a uma compreensão mais complexa do nosso mundo em constante mudança. A modernidade líquida não é um conceito restrito à academia, ela também se reflete na cultura popular. Filmes, séries, músicas e obras de arte frequentemente exploram as complexidades da sociedade contemporânea. Um exemplo notável é o filme Clube da Luta, de 1999, dirigido por David Fincher. A narrativa aborda a busca por autenticidade em uma sociedade consumista, refletindo as tensões da modernidade líquida. Em séries também, de TV, como Black Mirror, criada por Charlie Brooker, vemos uma exploração crítica das implicações da tecnologia na vida moderna. Cada episódio é uma reflexão sobre as mudanças sociais e tecnológicas que vivenciamos. E também, a música desempenha um papel importante na representação da modernidade líquida. Na canção Creep, da banda Radiohead, por exemplo, encontramos temas de alienação e isolamento que ressoam com muitos na sociedade contemporânea. Essas obras da cultura popular não apenas refletem a modernidade líquida,
mas também nos convidam a refletir sobre ela. Ela nos permite explorar suas complexidades de uma forma mais acessível e emocional. À medida que continuamos nossa jornada de compreensão, é importante reconhecer que a influência e que a nossa cultura popular tem em nossa percepção de sociedade está em constante mudança. E bem, nesse vídeo apresentamos o conceito de modernidade líquida proposto pelo sociólogo Bauman, que descreve uma sociedade caracterizada pela sua fluidez, instabilidade e falta de estruturas sólidas. Também contextualizamos o período em que Bauman desenvolveu suas ideias, destacando as mudanças sociais e tecnológicas que contribuíram para a modernidade líquida. Também exploramos as principais características desse conceito, como a flexibilidade nas relações, a efemeridade das coisas e a busca pelo individualismo, usando exemplos para ilustrar cada uma delas. Discutimos também como a modernidade líquida afeta a vida das pessoas, desde os relacionamentos pessoais até o mercado de trabalho, enfatizando os desafios e oportunidades que surgem nesse contexto. Abordamos as críticas e debates em torno do conceito de modernidade, destacando pontos de vista divergentes e a relevância dessa discussão na sociologia contemporânea. Exploramos como o conceito é representado na cultura popular, citando obras específicas que abordam essa temática. Dessa forma, concluímos que aprender a modernidade líquida é essencial para saber lidar com os desafios da sociedade contemporânea que vivemos hoje. A análise crítica e a reflexão sobre as mudanças sociais e tecnológicas nos permitem navegar por esse mundo em constante evolução, de forma mais informada e consciente. A modernidade líquida é uma jornada que ainda está em andamento, e nossa compreensão dela continuará a evoluir à medida que enfrentamos os desafios e oportunidades do século XXI. A sociologia nos proporciona as ferramentas necessárias para explorar essa jornada, e espero que esse vídeo tenha contribuído para expandir seu conhecimento sobre essa fascinante área do estudo e principalmente sobre um dos meus sociólogos favoritos, que é o Bauman. E antes de encerrar, gostaria de incentivar você, nosso valioso espectador, a participar ativamente desse diálogo. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, para ficar por dentro das últimas explorações de conceitos e ideias fascinantes e também nossos vídeos de treta. Então, até a próxima e continuaremos juntos em nossa busca por compreender o mundo que nos cerca. E fica agora no finalzinho com o recado dos nossos patrocinadores. Senhoras e senhores, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Thiago Gomes e fico muito feliz em estar aqui no canal do meu grande amigo, professor Paulo. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês aqui uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Isso de forma totalmente honesta e segura, tá bom? Então, se você hoje que acompanha aqui o canal acredita que R$800, R$1.000 ou até mesmo R$2.000 a mais fariam a diferença na sua vida hoje, eu vou te ajudar. Você só precisa seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Então é o seguinte, você vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar lá no WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu junto com toda essa equipe aqui atrás, vamos te mostrar todo o passo a passo que você precisa para saber como funciona. E além do mais, você vai receber um mini curso gratuito onde vai te ensinar quais são os seus primeiros passos para você ter esses resultados que estão aparecendo aqui na tela. São resultados de pessoas comuns que somente aprenderam e aplicaram tudo que foi ensinado e hoje estão fazendo aí 800 ou muito mais do que R$1.000 de maneira totalmente honesta e segura. E isso 100% de casa, tá? Somente utilizando um celular com acesso à internet. Então, se porventura você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado e me chamar lá no WhatsApp que você vai receber todas as informações. Então, vai lá enquanto ainda dá tempo. Eu desejo muita boa sorte a todos. Quem é você? Escravo ou mestre? Essa foi uma das perguntas, um dos questionamentos feitos pela filosofia de Nietzsche. E no vídeo de hoje, a gente vai comentar e mergulhar a fundo na filosofia de Friedrich Nietzsche, explorando seu conceito de escravo e mestre, e como isso se relaciona com nossas vidas. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX. Foi um dos pensadores mais influentes da história. Sua obra desafiou as normas e nos convidou a repensar a nossa própria existência. Para compreendermos suas ideias sobre escravidão e maestria, primeiro vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o contexto histórico de Nietzsche. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844, na Prússia, uma região que fazia parte do que hoje conhecemos como Alemanha. Ele cresceu durante um período de profunda transformação na Europa, marcado pelo surgimento da Revolução Industrial e pelas mudanças sociais e políticas. Nietzsche testemunhou as consequências dessas mudanças em primeira mão, especialmente em relação à ascensão do nacionalismo e ao declínio das crenças religiosas tradicionais. É importante mencionar que Nietzsche também viveu em uma época em que as teorias raciais estavam ganhando popularidade na Europa. Todos esses elementos influenciaram profundamente seu pensamento e o levaram a questionar a moral, a cultura e a natureza humana.
E agora que nós conhecemos e entendemos melhor o contexto em que Nietzsche viveu, vamos explorar suas ideias sobre escravidão e maestria. Nietzsche dividiu a sociedade em dois tipos de indivíduo, o escravo e o mestre. Mas o que ele quis dizer com isso? O escravo representa aqueles que seguem regras e valores impostos pela sociedade, muitas vezes submissos à moral convencional. Já o mestre é alguém que cria seus próprios valores, independente da moralidade convencional. Eles são criadores de novos caminhos. Mas como esses conceitos se aplicam na vida cotidiana? Nietzsche nos desafia a nos tornarmos mestres de nós mesmos, a questionar, a criar nossos significados e nossos próprios valores. Isso nos leva a uma jornada de autodescoberta e autenticidade. No entanto, essa busca pela maestria não é isenta de desafios, e nós vamos explorar alguns deles, como, por exemplo, equilibrar a busca pela autenticidade com a necessidade de viver e conviver em uma sociedade. Essas são questões muito complexas que nos desafiam a refletir sobre nossas vidas. Nietzsche também nos convida a questionar os conceitos tradicionais de moralidade. Ele argumenta que a moral do escravo muitas vezes suprime a individualidade e a busca pela grandeza. No entanto, suas ideias também geraram controvérsias e debates gigantescos, como por exemplo, como equilibrar a busca pela maestria com responsabilidade social? Essas questões nos desafiam demais e profundamente a buscar nosso papel na sociedade. A filosofia de Nietzsche nos convida a questionar, a desafiar o status quo e a criar nossos próprios caminhos. Então, pessoal, qual é a sua escolha? Escravo das normas ou mestre de sua própria existência? Concluindo essa exploração da filosofia de Nietzsche, lembramos que somos constantemente confrontados com a escolha de ser escravos das normas ou mestres de nossas vidas, a todo momento. A busca pela autenticidade, embora desafiadora, pode nos levar a uma vida mais significativa e gratificante. No entanto, também deve ser realizada com responsabilidade social. Peço que compartilhem suas reflexões nos comentários e participem dessa conversa e inspirem-se na filosofia de Nietzsche para criar uma vida mais autêntica. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também vai se interessar. Eu agradeço muito a vocês por ter acompanhado até aqui. E cara, a filosofia de Nietzsche é incrível. É difícil de ser lida? Sim, mas a filosofia de Nietzsche é incrível. Eu agradeço a todos por me acompanharem e até a próxima. Senhoras e senhores, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Thiago Gomes e fico muito feliz em estar aqui no canal do meu grande amigo, professor Paulo. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês aqui uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Isso de forma totalmente honesta e segura, tá bom? Então, se você hoje que acompanha aqui o canal acredita que R$800, R$1.000 ou até mesmo R$2.000 a mais fariam a diferença na sua vida hoje, eu vou te ajudar. Você só precisa seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Então é o seguinte, você vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar lá no WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu junto com toda essa equipe aqui atrás, vamos te mostrar todo o passo a passo que você precisa para saber como funciona. E além do mais, você vai receber um mini curso gratuito, onde vai te ensinar quais são os seus primeiros passos para você ter esses resultados que estão aparecendo aqui na tela. São resultados de pessoas comuns que somente aprenderam e aplicaram tudo que foi ensinado e hoje estão fazendo aí 800 ou muito mais do que R$1.000 de maneira totalmente honesta e segura. E isso 100% de casa, tá? Somente utilizando um celular com acesso à internet. Então, se porventura você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado e me chamar lá no WhatsApp que você vai receber todas as informações. Então, vai lá enquanto ainda dá tempo. Eu desejo muita boa sorte a todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós mergulharemos em um tema fascinante que tem intrigado filósofos, cientistas e pensadores ao longo dos séculos: o paradoxo do determinismo. Preparem-se para uma jornada através das complexidades do livre-arbítrio e do determinismo. Esse debate entre livre-arbítrio e determinismo remonta a tempos antigos, com filósofos como Sócrates, Aristóteles, Epicuro discutindo sobre a natureza da escolha humana e se somos realmente livres para decidir nossas ações. Sócrates, por exemplo, acreditava que o autoconhecimento era essencial para a liberdade, enquanto outros, como Epicuro, enfatizavam o papel do acaso em nossas vidas. Na Grécia Antiga, o berço da filosofia, essas questões eram debatidas nas ágoras e escolas de pensamento. O pensador pré-socrático Leucipo, por exemplo, introduziu a ideia de um universo composto por átomos, sugerindo que tudo, incluindo nossas escolhas, poderia ser determinado por processos físicos. Epicuro, por outro lado, defendia a liberdade de escolha e a busca pelo prazer como um caminho para a liberdade pessoal. Ele argumentava que o acaso desempenhava um papel importante na vida das pessoas,
tornando impossível prever todas as ações futuras. À medida que a humanidade progredia e a ciência se desenvolvia, a visão determinística do universo ganhava força. A mecânica newtoniana, com suas leis preciosas, sugeria que o universo funcionava como um relógio perfeitamente sincronizado. Os cientistas do século XVIII acreditavam que se tivéssemos conhecimento completo das leis da física e todas as condições iniciais, poderíamos prever com exatidão o futuro de todas as partículas do universo. Era uma visão determinista completa. No entanto, o século XX trouxe desafios significativos para essa visão. A teoria do caos, ilustrada pelo famoso efeito borboleta, mostrou que sistemas aparentemente determinísticos podem se tornar caóticos e imprevisíveis com o tempo, devido a pequenas variações nas condições iniciais. Além disso, a neurociência moderna nos revelou a complexidade do cérebro humano, as sinapses neurais e os processos cognitivos adicionam camadas de incerteza à ideia de decisões estritamente determinísticas. Hoje, muitos pensadores buscam uma perspectiva integradora. Eles argumentam que o livre-arbítrio pode coexistir com o determinismo de maneiras complexas. Talvez não tenhamos escolhas completamente livres, mas nossas decisões são influenciadas por nossa bagagem genética, ambiente e também experiências. Podemos imaginar nosso livre-arbítrio como uma zona cinza entre o preto do determinismo absoluto e o branco da liberdade total, onde nossas ações são influenciadas, mas não rigidamente determinadas. E à medida que exploramos o paradoxo do determinismo, uma coisa fica clara. Este é um mistério que continua a desafiar nossas mentes e nos leva a questionar nossa compreensão da realidade. Mas e você? O que você acredita? Nós temos o livre-arbítrio? Ou então todas as nossas decisões é conforme o determinismo absoluto, já estão pré-determinadas? Diga aí nos comentários a opinião de vocês, o argumento de vocês sobre isso. E bem, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever para poder aprofundar mais no conteúdo e também ver nossos vídeos de treta, nossos vídeos de cultura pop, nossos vídeos comentando filmes, inclusive vendo meu rosto, essa minha lataria feia. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e fique agora no finalzinho com o recado dos nossos patrocinadores. Senhoras e senhores, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Thiago Gomes e fico muito feliz em estar aqui no canal do meu grande amigo professor Paulo. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês aqui uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Isso de forma totalmente honesta e segura, tá bom? Então, se você hoje que acompanha aqui o canal acredita que R$800, R$1.000 ou até mesmo R$2.000 a mais fariam a diferença na sua vida hoje, eu vou te ajudar. Você só precisa seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Então é o seguinte, você vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar lá no WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu junto com toda essa equipe aqui atrás, vamos te mostrar todo o passo a passo que você precisa para saber como funciona. E além do mais, você vai receber um mini curso gratuito, onde vai te ensinar quais são os seus primeiros passos para você ter esses resultados que estão aparecendo aqui na tela. São resultados de pessoas comuns que somente aprenderam e aplicaram tudo que foi ensinado e hoje estão fazendo aí 800 ou muito mais do que R$1.000 de maneira totalmente honesta e segura. E isso 100% de casa, tá? Somente utilizando um celular com acesso à internet. Então, se porventura você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado e me chamar lá no WhatsApp que você vai receber todas as informações. Então, vai lá enquanto ainda dá tempo. Eu desejo muita boa sorte a todos. Neste vídeo, vamos mergulhar em um enigma da filosofia e matemática que envolve uma corrida intrigante entre Aquiles, o herói grego, e uma tartaruga. Vamos entender por que Zenão argumentou que Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, baseado na lógica. E agora vamos adentrar neste paradoxo. Zenão, o filósofo grego antigo, apresentou um desafio intelectual fascinante, envolvendo Aquiles e uma tartaruga. Para compreender esse paradoxo, Zenão dividiu a corrida entre eles em uma série infinita de etapas, cada uma representada por um ponto específico na pista. Mas aqui já está o ponto crucial. Zenão argumentou que quando Aquiles alcança o ponto onde a tartaruga estava no início da corrida, a tartaruga já avançou um pouco para um ponto novo na pista. E à medida que Aquiles chega a esse ponto novo, a tartaruga avança novamente. Esse processo aparentemente infinito de Aquiles perseguindo a tartaruga pode ser dividido em infinitos passos, e Zenão argumentou que matematicamente Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, pois sempre haveria um novo ponto para a tartaruga alcançar. Isso cria um dilema intrigante, porque intuitivamente sabemos que Aquiles é muito mais rápido que tartaruga. No entanto, Zenão usou essa divisão infinita para argumentar que, de acordo com a lógica, Aquiles nunca, jamais alcançaria a tartaruga. Portanto, o paradoxo de Zenão nos desafia a repensar nossa compreensão do movimento, do infinito e da própria lógica. Mesmo que Aquiles seja de fato mais rápido, Zenão nos faz questionar como a divisão infinita
pode criar essa situação paradoxal onde ele nunca alcança a tartaruga. E agora vamos dar um mergulho mais profundo nos paradoxos de Zenão. Vamos para o segundo paradoxo, que é o da flecha em movimento. Imagine uma flecha em pleno voo. A intuição nos diz que a flecha está se movendo através do ar, mas Zenão mais uma vez questionou essa ideia fundamental. Zenão argumentou que se dividirmos o tempo em movimentos individuais, cada um representando um instante, a flecha está em repouso em cada um desses momentos. Isso significa que em cada momento, a flecha não está realmente em movimento, ela está parada. Portanto, se a flecha está parada em todos os momentos, como ela pode estar em movimento? Zenão nos desafia a pensar no tempo como uma série de instantes congelados, como se fosse uma fotografia, em oposição a uma continuidade fluida. Sob essa perspectiva, a flecha nunca realmente se move, porque em cada instante ela está em repouso. Este paradoxo nos leva a questionar nossa compreensão fundamental do movimento e do tempo. Afinal, nossa experiência cotidiana nos diz que as coisas estão sempre em movimento, mas Zenão nos leva a uma reflexão profunda sobre como percebemos a realidade. Portanto, o paradoxo da flecha em movimento nos desafia a explorar as complexidades da natureza do tempo, do movimento e também da própria realidade. E agora chegamos à terceira parte do nosso vídeo, onde tentamos compreender a mente de Zenão e a solução para os seus enigmas, aparentemente insolúveis. Vamos descobrir como matemáticos e filósofos modernos resolveram esses paradoxos intrigantes. Os paradoxos de Zenão desafiaram a mente de muitos, mas no final foi no campo da matemática que trouxe as respostas. No centro dessa solução está um conceito fundamental, que é o conceito de limite. Então, o que é um limite na matemática? Bem, é uma ideia que nos permite lidar com valores que se aproximam infinitamente de um certo ponto, sem nunca realmente atingi-lo. Os limites nos permitem entender como, mesmo que dividamos o tempo ou o espaço infinitamente, ainda podemos chegar a resultados finitos e compreensíveis. Imagine uma linha que se aproxima infinitamente de um ponto, mas nunca cruza essa barreira. Isso é exatamente o que acontece com a flecha de Zenão, mesmo que consideremos parada em cada instante. O conceito de limite nos mostra que, em um contexto mais amplo, ela realmente se move. Graças a essa ideia, a matemática moderna e a filosofia puderam reconciliar a aparente contradição entre o contínuo e o discreto, o movimento e o repouso. Portanto, os paradoxos de Zenão não são mais um mistério. Eles nos levaram a uma compreensão mais profunda da matemática, do conceito de limite e até da própria natureza da realidade. Os paradoxos de Zenão serviram como um catalisador para a reflexão profunda sobre os conceitos de tempo, espaço e movimento. Eles desafiaram as mentes brilhantes da antiguidade a repensar as fundações da matemática e também da filosofia. Mas a influência desses paradoxos não parou por aí. Os conceitos de limite e infinito que surgiram como respostas aos enigmas de Zenão são fundamentais em campos como o cálculo matemático e a física moderna. Em cálculo, o conceito de limite é usado para descrever taxas de mudança, áreas sob curvas e muitos outros fenômenos matemáticos complexos. Isso permite que os matemáticos resolvam problemas que à primeira vista parecem insolúveis. Na física, o infinito e o limite desempenham papéis cruciais na teoria da relatividade composta por Albert Einstein e também na mecânica quântica. Esses conceitos nos ajudam a entender os fenômenos do universo em escalas extremamente grandes e também extremamente pequenas. Portanto, os paradoxos de Zenão, apesar de sua origem antiga, deixaram um legado duradouro que continua a moldar nossa compreensão do mundo. Eles nos ensinaram a abraçar o infinito e a abordar o limite com curiosidade e ousadia. E bem, esse foi o vídeo mergulhando pelos paradoxos de Zenão, que em um primeiro momento são extremamente confusos e muito poucas pessoas conseguem entender de primeira. Inclusive meus alunos têm muita dificuldade, eles falam que isso é coisa de brisado, pessoa que fumou um. Meus alunos zoam muito essa questão dos paradoxos de Zenão. No entanto, é muito importante compreender e entender a importância do Zenão e o que ele quis fazer com os seus paradoxos. E agora que vocês compreenderam um pouquinho dos paradoxos e das ideias de Zenão, eu quero convidar a todos vocês a refletirem sobre a natureza fascinante do infinito e do limite. Esses conceitos não apenas desafiam nossas intuições, mas também nos inspiram a explorar o desconhecido e a buscar respostas para questões aparentemente impossíveis. E não esqueça, se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando nossos tópicos e nossas tretas, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E agora fica com o recado dos nossos patrocinadores.
Senhoras e senhores, muito prazer. Primeiramente, meu nome é Thiago Gomes e fico muito feliz em estar aqui no canal do meu grande amigo professor Paulo. Eu também fico muito feliz em poder trazer para vocês aqui uma oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Isso de forma totalmente honesta e segura, tá bom? Então, se você hoje que acompanha aqui o canal acredita que R$800, R$1.000 ou até mesmo R$2.000 a mais fariam a diferença na sua vida hoje, eu vou te ajudar. Você só precisa seguir as recomendações que eu vou te passar aqui. Então é o seguinte, você vai clicar aqui no primeiro link do comentário fixado e você vai me chamar lá no WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu junto com toda essa equipe aqui atrás, vamos te mostrar todo o passo a passo que você precisa para saber como funciona. E além do mais, você vai receber um mini curso gratuito, onde vai te ensinar quais são os seus primeiros passos para você ter esses resultados que estão aparecendo aqui na tela. São resultados de pessoas comuns que somente aprenderam e aplicaram tudo que foi ensinado e hoje estão fazendo aí 800 ou muito mais do que R$1.000 de maneira totalmente honesta e segura. E isso 100% de casa, tá? Somente utilizando um celular com acesso à internet. Então, se porventura você ficou interessado, é só você clicar no primeiro link aqui do comentário fixado e me chamar lá no WhatsApp que você vai receber todas as informações. Então, vai lá enquanto ainda dá tempo. Eu desejo muita boa sorte a todos. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. E bem, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aqui no canal. Eu sou o Paulo Ricardo. E no vídeo de hoje, um vídeo um tanto quanto diferente, vamos comentar a respeito dessa frase que foi dita por Nietzsche. E essa frase foi uma das mais impactantes e controversas ditas pelo filósofo, que gerou uma polêmica e gera uma polêmica até os dias de hoje. Para compreender plenamente o significado dessa frase, é crucial entender o contexto em que Nietzsche a proferiu, no século XIX. Marcado por avanços científicos e mudanças culturais, a crença tradicional em Deus e na religião estava sob questionamento. Nietzsche, conhecido por suas críticas à moral tradicional e à metafísica, proclamou essa frase como uma espécie de declaração simbólica. Quando Nietzsche diz "Deus está morto", não se trata apenas de uma observação sobre a religião, é uma afirmação mais profunda sobre a mudança nos valores fundamentais de uma sociedade. Ele argumenta que a crença em Deus, que por muito tempo foi a base da moral ocidental, não é mais uma força unificadora. A sociedade estava, de certa forma, matando a antiga visão de Deus como a fonte última de significado e moralidade. Nietzsche coloca essa responsabilidade dessa morte de Deus em nós. Ele sugere que a humanidade, ao questionar e desafiar as estruturas tradicionais, estava ativamente envolvida na morte de Deus. Essa morte, no entanto, não implica a literal inexistência de Deus, mas sim a perda de sua relevância na vida moderna. Ao proclamar que Deus permanece morto, Nietzsche aponta para as consequências dessa ausência. Como a perda da referência divina, surge um vazio existencial. Sem Deus como fundamento moral absoluto, Nietzsche antevê o desafio de criar novos valores e significados, dando origem ao famoso conceito de super-homem, como aquele que cria seus próprios valores. Dessa forma, a frase dita por Nietzsche, "Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos", é uma chamada para uma reflexão profunda sobre as transformações culturais e filosóficas da época. Dessa forma, ao abordar a ideia de super-homem, Nietzsche propõe que a humanidade, diante do vazio deixado pela morte de Deus, precisa assumir um papel ativo na criação de novos valores. O super-homem é aquele que transcende as limitações herdadas da moralidade tradicional, moldando seu próprio caminho ético e existencial. Então, a frase de Nietzsche não é só uma declaração provocativa, e sim um convite à reflexão profunda sobre a natureza em constante transformação e da moralidade da sociedade. Mas e você? Qual a sua opinião e qual a sua reflexão sobre essa frase dita pelo filósofo? Por favor, deixe nos comentários a opinião de vocês e o que vocês entendem com essa frase. Obrigado, hoje é um vídeo, é uma sexta-feira, eu quis colocar um vídeo num tema tanto quanto mais leve, mais tranquilo pra vocês, um vídeo mais curto, até pra eu poder descansar também, vocês poderem descansar. Segunda-feira voltamos com força total, com nossos vídeos de gravando meu rosto e tal, minha cara feia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, um beijo, um abraço pra todo mundo, um bom final de semana, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Søren Kierkegaard é conhecido na filosofia como o pai do existencialismo. Para ele, a vida dos seres humanos está repleta de expectativas irrealizáveis que reduzem a sua existência. Então, antes de mais nada, quem puder deixar o like, se inscrever, agradeço muito. Paulo Ricardo aqui e... que eu vou falar? Nada, sei lá. Bora pro vídeo, agradeço todo mundo que tá me assistindo aqui e bora lá. O filósofo dinamarquês abordou temas como a morte e a angústia, rompendo com a posição tradicional de negatividade, demonstrando que elas são condições necessárias da vida humana e possibilitam o indivíduo tornar-se realmente quem é. Além da morte de sua mãe, de seu pai e a precoce morte de 5 de seus 6 irmãos,
fizeram com que o filósofo possuísse uma particular compreensão acerca do tema. Seu relacionamento com Regina Olsen, de quem ficou noivo e se separou para devotar seu espírito a Deus, também foi um fator determinante para o desenvolvimento de sua filosofia. De saúde frágil, Søren Kierkegaard dedicou sua vida à construção de uma filosofia cristã. Ele critica o modelo desenvolvido pela Igreja Luterana dinamarquesa. Kierkegaard viveu até seus 42 anos, tendo como meta a divulgação da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o filósofo foi um duro crítico da Igreja Protestante Luterana dinamarquesa. Ele acreditava que a interpretação feita pela religião era tendenciosa e separava os indivíduos de sua verdadeira natureza divina. Para ele, a raça humana deixou de temer a Deus. Depois disso, veio o castigo, passou a temer a si mesma, a ansiar pelo fantasmagórico, e agora treme diante dessa criatura de sua própria imaginação. Assim, o filósofo dedicou-se ao existencialismo e a definir o que é a existência. Segundo Kierkegaard, esta questão havia sido negligenciada pela tradição da filosofia. Isto é, Descartes havia definido o cogito, que é penso logo existo, sem dar conta do que é a própria existência. Kierkegaard desenvolveu alguns conceitos fundamentais para a compreensão de seu pensamento. Dentre eles estão a angústia, a ironia e a repetição. Agora vamos tratar de todos um por um de forma mais resumida. Em primeiro, a angústia. Kierkegaard afirmou que a angústia é o cerne da existência humana. Ela é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Ele disse que ao olharmos para um precipício, sentimos a vertigem diante da possibilidade de nos sentirmos atraídos por ele, pela liberdade de escolha entre atirarmos-nos ou não no vazio. A angústia é a vertigem da liberdade. Ele explica que a angústia é anterior ao pecado original, pois teria sido a angústia o sentimento incômodo vivido por Adão e Eva. Ao se depararem com a possibilidade de escolha entre obedecerem ou não a Deus sobre a proibição do fruto da árvore, foi também definida a liberdade e a angústia que constituem o fundamento da existência humana. Entretanto, o filósofo compreende o pecado original não como o pecado que deu origem a todos os outros, mas como o primeiro pecado. O primeiro pecado cometido por Adão é similar ao que todos os seres humanos estão suscetíveis de cometer, mesmo nos dias atuais. Seria uma dentre muitas escolhas possíveis entre o bem e o mal. Desse modo, a angústia deve ser considerada uma característica fundamental dos seres humanos, encontrada mesmo na inocência das crianças e não como um fardo ou um sofrimento para a espécie. Agora vamos para a ironia. O conceito de ironia é marcado pela impossibilidade da verdade, de ser introduzida no indivíduo como uma doutrina. O filósofo se aproxima da ironia de Sócrates, componente do método de Sócrates. Assim, o filósofo pretende fazer com que o indivíduo perceba os três estágios de sua existência: o estético, o ético e o religioso. A ironia é responsável pelo amadurecimento do indivíduo e sua transição do estágio estético, no qual o indivíduo guia suas ações pela busca do prazer, para o estágio ético, onde passa a ser guiado pelo sentimento do dever. A ironia é uma determinação da subjetividade. Assim, a ironia marca a busca pela verdade como uma busca interior ao indivíduo e sua conexão com o universo. E por último, a repetição. Para Kierkegaard, a repetição se localiza entre a recordação e a esperança. Assim, entre os dois extremos, é na repetição que se aciona o verdadeiro valor da vida. Vejamos. Por um lado, a recordação traz consigo uma falta da qual não é possível suprir por estar no passado, enquanto a esperança é a necessidade do novo. É fonte de frustrações por se basear em um futuro imprevisível. Assim, o desejo de repetição é a condição do indivíduo maduro, que se encontrou as bases seguras para o desenvolvimento de uma vida saudável. O indivíduo só pode ser responsável pela repetição, já que a recordação é um passado irrecuperável e a esperança é um futuro incerto. A esperança é um vestuário novo, rígido e justo e brilhante, porém nunca o envergamos e, portanto, não se sabe como assentará ou como se ajustará. A recordação é um vestuário usado, que, por belo que seja, não serve, porque não se cabe nele. A repetição é um vestuário inalterável, que assenta firme e delicadamente, não aperta e nem flutua. Kierkegaard escreveu diversos livros em sua breve vida. Como filósofo, foi seu primeiro livro, O Conceito de Ironia. Foi publicado aos seus 27 anos. Durante os seus poucos anos de produção, utilizou alguns pseudônimos, como Johannes Climacus ou Hilarius Bogbinder, e publicou cerca de 20 livros.
Bem, esse foi um resuminho sobre as principais ideias de Kierkegaard. Agradeço a todo mundo. Depois eu vou trazer um vídeo específico sobre cada um das três, a respeito da ironia, da angústia e da repetição. Eu vou trazer de forma mais detalhada, buscando mais filosofar sobre isso. Esse foi só um resuminho e uma ideia bem resumida do que é o pensamento dele. Agradeço a todo mundo que viu até o final. Quem puder deixar o like, se inscreveu, valeu demais. E até a próxima. Desculpa qualquer coisa, valeu. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Navegando na solidão digital. Hoje vamos explorar uma frase intrigante de Zygmunt Bauman. Estamos sós juntos enquanto a tela brilha. Bauman, renomado sociólogo, nos desafia a refletir sobre a nossa era digital e as relações humanas. Vamos descobrir quem era Bauman e como suas palavras podem nos ajudar a encontrar significado nas conexões digitais. Prazer, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Ricardo, professor de Filosofia e Sociologia, e bora pro vídeo. Quem era Zygmunt Bauman? Bauman foi um sociólogo polonês, conhecido por suas análises críticas sobre a sociedade contemporânea. Ele explorou a fluidez das relações humanas, a globalização e a era da informação. A frase de Bauman nos desafia a compreender o paradoxo da solidão no mundo digital. Enquanto estamos constantemente conectados, muitas vezes nos sentimos solitários, ou seja, ao mesmo momento que estamos rodeados de pessoas à nossa volta, nos sentimos sozinhos e solitários. Você já se viu cercado de pessoas, mas se sentiu sozinho? Bauman nos alerta que mesmo fisicamente próximos, a imersão em dispositivos eletrônicos pode nos isolar. O brilho na tela simboliza nossa conexão virtual, mas também cria uma barreira entre nós e aqueles que estão ao nosso redor. Bauman nos lembra da importância de equilibrar nossa vida online com a offline. Aqui estão alguns conselhos baseados em suas palavras. Busque conexões emocionais significativas na vida real. Cultive relacionamentos profundos e reais. Esteja presente no momento. Aproveite o momento presente, desconectando-se ocasionalmente. Aprecie a beleza do mundo ao seu redor. Utilize a tecnologia com propósito. Seja seletivo sobre como você a utiliza e evite o vício digital. Dessa forma, assim podemos encontrar significado nas conexões humanas genuínas. Lembrem-se das palavras de Bauman. Estamos sós juntos, enquanto a tela brilha. Obrigado por explorar as palavras de Zygmunt Bauman comigo. Deixe seus comentários e compartilhe suas experiências com a solidão digital. Lembre-se de se inscrever para mais conteúdo. E até a próxima. Filosofia da religião. A questão sobre a possibilidade de conciliar fé e razão deu origem à filosofia da religião. Podemos entender a religião, de uma forma ampla, como um sistema de crenças e as práticas a elas referentes. Em quase todas as culturas há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Essas expressões diferem entre si, quanto à origem e conceitos principais, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar respostas a problemas para os quais a razão humana não seria suficiente. Uma pergunta bastante inquietante que ainda não podemos responder precisamente por meio da ciência é a respeito da vida após a morte. As religiões espiritualistas, ou seja, que acreditam na existência de um corpo mortal e de uma alma imortal, podem enfrentar esse problema criando teorias baseadas em algum livro que se considera escrito a partir de uma revelação de Deus, como o Alcorão para os muçulmanos, o Bhagavad Gita para os hindus e a Bíblia para os cristãos, por exemplo, ou por meio da transmissão oral de revelações individuais feitas a alguém que se considera capaz de se comunicar com o plano sagrado, como são os profetas, médiuns e babalorixás. Ou seja, na esfera da religião, não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa como verdade, mas a fé não é necessariamente oposta à razão. O termo a filosofia da religião, que aparece a partir do século XIX, é a parte da filosofia que se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. A existência ou não de Deus foi uma questão que movimentou o pensamento de muitos filósofos desde a antiguidade, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e Nicolau de Cusa.
Contexto histórico. O cenário histórico que serve de pano de fundo para a discussão desses pensadores é o desenvolvimento e ascensão do cristianismo e grande influência da Igreja Católica como instituição social. Se o Império Romano se esfacelava, a Igreja acumulou grande riqueza material. Se o Império Romano sofria ataques de povos bárbaros, a Igreja desempenhava o papel de conciliadora entre a nobreza feudal. A fé cristã, segundo a doutrina da Igreja Católica, era a verdade mais elevada. Qualquer ato que discordasse do postulado pela Igreja era considerado uma heresia. Todas as investigações filosóficas e científicas tinham que partir do pressuposto de que a verdade já havia sido revelada pelo próprio Deus. A única tarefa possível à ciência e à filosofia era a comprovação racional da fé. Muitos pensadores cristãos investiram nesse trabalho e tentaram, a partir da filosofia grega ou contra ela, convencer os descrentes. Entre esses pensadores, podemos incluir os padres apologistas, ou seja, aqueles padres que mostravam a superioridade da fé cristã em relação ao paganismo ou politeísmo. Esses padres, como Orígenes, Justino e Tertuliano, rejeitavam o recurso às filosofias gregas. Importante lembrar que, nessa época, as obras de Platão e Aristóteles estavam desaparecidas e o conhecimento que se tinha delas passava pelo prisma dos filósofos estoicos e neoplatônicos, por isso, apresentavam elementos místicos ou comportamentos que a Igreja considerava imorais. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. No entanto, as obras de maior destaque são as de Santo Agostinho, que pertencia à patrística, e as de Santo Tomás de Aquino, que pertencia à escolástica. A patrística é o nome que se dá ao conjunto das produções intelectuais a respeito da revelação cristã, a maior parte delas de autoria de padres que perceberam a necessidade de argumentação racional para consolidar os preceitos cristãos entre as autoridades e o povo. Santo Agostinho, seu principal expoente, estabelece que a principal diferença entre a fé e a razão é que, pela fé, conseguimos compreender coisas inalcançáveis por meio da razão. Mas isso não torna a fé e razão contraditórias. Para o filósofo, a fé revela verdades de forma intuitiva, verdades que são confirmadas pelo exercício racional. A alma humana só poderia conhecer a verdade das coisas se iluminada por Deus. A escolástica é o nome que se dá à reunião das obras filosófico-teológicas escritas a partir do século IX por consequência do projeto de organização do ensino promovido por Carlos Magno no século VIII, projeto esse conhecido como a Renascença Carolíngia. Nas escolas fundadas por Carlos Magno eram ensinadas as seguintes matérias, submetidas à teologia, e gramática, retórica e dialética. A reunião das três era conhecida como trivium, e geometria, aritmética, astronomia e música, reunião conhecida como quatrivium. A cultura greco-romana passou a ser divulgada e isso permitiu que o pensamento aristotélico pudesse ser considerado nas investigações filosóficas da época. O período escolástico pode ser dividido em 3 períodos ou fases. 1. Primeira fase, e do século IX ao século XII, caracterizada pela harmonia entre fé e razão. 2. Segunda fase, e do século XII ao século XIV, considera-se que a harmonia entre fé e razão pode ser parcialmente obtida. 3. Terceira fase, e do século XIV ao século XVI, caracterizada pela percepção das diferenças fundamentais entre fé e razão. A obra de Santo Tomás de Aquino pertence à segunda fase e pretendia retomar os pensamentos de Aristóteles para explicar os pontos principais da fé cristã. Ao fazer isso, no entanto, criou um sistema próprio, dentro do qual conseguiu elaborar 5 provas racionais da existência de Deus. Por esse motivo foi proclamado doutor angélico e o doutor por excelência pela Igreja Católica. Sua extensa obra foi considerada, inclusive, um argumento a favor de sua canonização. A importância dos argumentos de Tomás de Aquino, apesar de serem refutados, para a questão da conciliação entre fé e razão é que eles negam a possibilidade de se conhecer a Deus sem passar pelo mundo sensível, ou seja, por meio de uma experiência direta, e 2, que só se pode conhecer a Deus pela fé. A busca científica encontra legitimidade também na filosofia tomista, pois, se o Criador deixa suas marcas em tudo que cria,
o interesse pela investigação corresponde à necessidade intrínseca ao homem de conhecê-lo. Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o cristianismo reforçou uma moral dotada de submissão, pecado e culpa. A própria moral, dirá o filósofo, é um instrumento para o enfraquecimento dos fortes. Por esse motivo, a tradição ocidental, resultado desse processo de enfraquecimento, é tão distinta do Estado grego que reunia, pelo espírito guerreiro de seu povo e de uma religião que não o tentava domesticar, as condições para o aparecimento da tragédia, maior expressão artística dos helenos. Sobre a religião grega, Nietzsche sublinha no parágrafo 114 de A Humano, demasiado humano a que os helenos não se referiam aos deuses como se fossem acima de si, ou seja, não tinham uma relação de submissão em relação a eles. Os deuses serviam como um exemplo do melhor que os humanos poderiam alcançar, um ideal, diferente do cristianismo que, em suas palavras, a esmagou e alquebrou completamente o homem, e o mergulhou como que em um profundo lamaçal. Um aspecto relevante da religião grega era a inexistência de um livro sagrado. As crenças eram difundidas com uma visão não dogmática e sem uma autoridade que teria o direito de proteger os dogmas. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Método socrático, ironia e maiêutica. Sócrates, 470-399 a.C., é o grande marco da filosofia ocidental. Mesmo não sendo o primeiro filósofo, ele é conhecido como o pai da filosofia. Muito disso se deve à sua busca incansável pelo conhecimento e o desenvolvimento de um método para essa busca, o método socrático. Nele, a dialética socrática tinha como objetivo questionar as crenças habituais de seu interlocutor para posteriormente assumir sua ignorância e buscar um conhecimento verdadeiro. O método socrático busca afastar a doxa, opinião, e alcançar a episteme, conhecimento. Para Sócrates, somente após a falsidade ser afastada é que a verdade pode emergir. Sendo assim, seu método de investigação é composto por dois momentos, ironia e maiêutica. Ironia. A primeira parte do método socrático, conhecida como ironia, vem da expressão grega que significa perguntar, fingindo não saber. Esse primeiro momento do diálogo socrático possui um caráter negativo, pois nega as preconcepções, os pré-julgamentos e os preconceitos. A ironia era composta de perguntas feitas ao interlocutor com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião ou uma interpretação parcial da realidade. Para Sócrates, o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento, conhecimento baseado em preconceitos. Com isso, as perguntas de Sócrates voltavam-se para que o interlocutor percebesse que não está seguro de suas crenças e reconhecesse a própria ignorância. Sócrates, com suas perguntas, muitas vezes incomodava seus interlocutores e esses abandonavam a discussão antes de prosseguir e tentar definir o conceito. Os diálogos socráticos que acabam sem se completar são chamados de diálogos aporéticos. Aporia significa impasse ou a inconclusão. Maiêutica. A segunda etapa do método socrático é conhecida como maiêutica, que significa aparto. Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo perguntas, agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito. O nome a maiêutica teve como inspiração a própria família de Sócrates. Sua mãe, Fainarete, era parteira e o filósofo a tomou-a como exemplo e afirmava que os dois possuíam atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz a crianças, Sócrates auxiliava as pessoas a darem à luz a ideias. Sócrates compreendia que as ideias já estão dentro das pessoas e são conhecidas por sua alma eterna. Entretanto, a pergunta correta pode fazer com que a alma se recorde de seu conhecimento prévio. Para o filósofo, ninguém é capaz de ensinar alguma coisa a outra pessoa. Somente ela mesma pode tomar consciência, dar à luz a ideias. A reflexão é a forma de atingir o conhecimento. Por isso, é importante concluir a maiêutica. Nela, a partir da reflexão,
o sujeito parte do conhecimento mais simples que já possui e segue em direção a um conhecimento mais complexo e mais perfeito. Esse pensamento socrático serviu de base para a teoria da reminiscência desenvolvida por Platão. Só sei que nada sei e a importância da ignorância. Sócrates recebeu do oráculo de Delfos uma mensagem que afirmava que ele era o mais sábio dentre os homens gregos. Questionando-se, Sócrates disse sua célebre frase: "Só sei que nada sei, como poderia ser o mais sábio?" Então, o filósofo percebeu que questionar e tomar consciência da própria ignorância é o primeiro passo na busca do conhecimento. Os ditos sábios eram seguros sobre os seus conhecimentos. Porém, não passavam de meras opiniões ou de uma perspectiva parcial sobre a realidade. Sócrates percebeu que a segurança desses sábios faria com que eles nunca buscassem o verdadeiro conhecimento. Enquanto ele, por ser consciente da própria ignorância, estaria sempre procurando a verdade. A vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida. O método socrático e o mito da caverna de Platão. O principal discípulo de Sócrates, Platão, c. 428-347 a.C., em sua célebre Alegoria da Caverna, ou Mito da Caverna, conta a história de um prisioneiro que nasceu acorrentado no fundo de uma caverna como muitos outros. Inconformado com sua condição, esse prisioneiro consegue se libertar, sai da caverna e contempla o mundo exterior. Não satisfeito e sentindo compaixão em relação aos outros prisioneiros no interior da caverna, o prisioneiro decide voltar ao interior hostil da caverna para tentar resgatar outros prisioneiros. Entretanto, em seu regresso, os outros prisioneiros desacreditaram-no, riram dele e, por fim, mataram-no. Através dessa metáfora, Platão narra a trajetória de Sócrates na Grécia Antiga e o que ele compreende como sendo o papel da filosofia. Para ele, o questionamento proposto pela filosofia socrática é a atitude que faz o indivíduo perceber-se prisioneiro a um mundo de aparências e preso a seus preconceitos e opiniões. Essa inquietação é o que faz o indivíduo buscar o conhecimento verdadeiro, a saída da caverna. Ao compreender a verdade iluminada pelo sol, verdade, torna-se livre. Platão fala do papel do filósofo. O filósofo é aquele que sente compaixão pelos outros, que não está satisfeito em ter o conhecimento para si e precisa tentar libertar as pessoas da escuridão da ignorância. O trágico desfecho imaginado por Platão faz referência ao julgamento e condenação de seu mestre, Sócrates. O método socrático, sobretudo a ironia, acabava incomodando os poderosos de Atenas que muitas vezes eram ridicularizados pelo filósofo. A exposição da ignorância dos poderosos políticos gregos condenaram Sócrates à morte. Sócrates foi acusado por atentar contra os deuses gregos e desvirtuar a juventude. Foi julgado culpado e condenado a tomar um cálice de cicuta, veneno que causa paralisia e a morte. Sócrates surpreendeu a seus seguidores e amigos ao se recusar a fugir e aceitar a condenação. Dentre esses seguidores estava Platão. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou! Ambiente político e social da obra de Rousseau. A obra de Jean-Jacques Rousseau é uma das mais importantes da filosofia política, sendo um marco na reflexão sobre o contrato social, a liberdade e a igualdade. Para entender a obra de Rousseau, é necessário contextualizá-la no ambiente político e social de sua época. O Iluminismo. Rousseau viveu no século XVIII, período do Iluminismo, que se caracterizou pela defesa da razão, da liberdade e da igualdade. Os iluministas buscavam uma sociedade mais justa e igualitária, fundamentada na razão e no conhecimento. O absolutismo. O ambiente político da época de Rousseau era marcado pelo absolutismo, regime político em que o poder estava concentrado nas mãos do rei. O absolutismo era uma forma de governo centralizada e autoritária, que desconsiderava a vontade do povo e a liberdade individual. O contrato social. Em sua obra O Contrato Social, Rousseau propõe uma teoria política fundamentada na ideia de que o homem nasce livre, mas encontra-se aprisionado pela sociedade.
Para ele, a solução para este problema seria a criação de um contrato social, em que os indivíduos abririam mão de parte de sua liberdade em prol do bem comum. A crítica à sociedade. Rousseau foi um crítico contundente da sociedade de sua época, que considerava corrompida e injusta. Em suas obras, ele defendeu a ideia de que a sociedade deveria ser organizada de forma mais justa e igualitária, baseada na liberdade e na igualdade. O estado de natureza. Para Rousseau, o estado de natureza seria um estado de liberdade e igualdade entre os homens, em que a natureza seria a única fonte de autoridade. No entanto, o homem teria deixado esse estado de natureza em virtude do surgimento da propriedade privada e da desigualdade social. Conclusão. A obra de Rousseau é uma crítica à sociedade de sua época e uma proposta para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Seu pensamento foi um dos pilares da Revolução Francesa, que buscou instaurar uma sociedade baseada na liberdade, igualdade e fraternidade. Atualmente, sua obra continua sendo uma referência importante para o pensamento político e filosófico. Valeu! Quem puder deixar o like, agradeço. Quem puder se inscrever, agradeço demais. Aquele abraço. Amo todos vocês. É nóis. Falou!